Acho que deu certo agora. Então, hoje é dia 22, né? Opa. Aqui. do 4. Circuitos CC, né? Bom, o que a gente viu, pessoal? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vou esperar aparecer aí para vocês. Tá aparecendo já. Já, né? Pronto. Bom, então, pessoal, aqui que a gente viu, né? A gente viu até agora, além dos assuntos da V1, né? A gente trabalhou o circuito equivalente de TVNAND, circuito equivalente de Norton na aula passada. Um circuito equivalente de TVNAND é um circuito que eu consigo substituir um circuito complexo por uma fonte de tensão em série com uma resistência. E o equivalente de Norton, eu substituo o mesmo circuito complexo por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Esses dois circuitos são muito bons para quando a gente precisa simplificar uma rede de um circuito, né? Simplificar uma parte de um circuito. Então, eu pego um circuito, simplifico ele para esses equivalentes e aí consigo analisar várias situações de carga sem precisar estar refazendo essas contas, né? Essas contas no circuito grande, no circuito complexo. Além desses dois teoremas, né, o de Thevenin e o de Norton, a gente tem um que é muito importante que a gente vai ver hoje, que é chamado de máxima ou máxima transferência de potência. Bom, o que é o circuito de máxima transferência de potência, né? Antes de introduzir esse conceito, pessoal, eu queria fazer uma simulação com vocês no LT Spice, que é justamente essa simulação que vai introduzir esse assunto aqui nessa aula de hoje, tá? Então, qual o circuito que eu vou fazer lá no LT Spice? Eu vou fazer esse circuito aqui, ó. Eu vou considerar um equivalente de TVNAND. Então, na minha simulação, eu vou considerar o equivalente de TVNAND. Então, eu vou ter, ó, uma fonte de TVNAND, né? Vou ter um circuito resistor em série, vou já botar ele. Vou ter outro circuito aqui em paralelo, né? Aí eu vou ter aqui, ó, um resistor aqui em série, né? Que é o meu R de TVNAND. E aqui a minha carga, ó. Acho que eu falei alguma coisa em paralelo, desconsidere. O circuito TVNAND, ele é um circuito série, tá? E aqui a minha fonte é a tensão de TVNAND. Então eu vou considerar esse circuito e a gente vai fazer a seguinte simulação, ó. Vou colocar uma fonte de 5 volts, vou botar o meu resistor de TVNAND de 1 kΩ e o meu resistor de carga, que é esse elemento aqui, ó, eu vou colocar ele variando de 0 até 5K ohms, né? Para a gente tentar aí compreender esse circuito de TVNAND, tá? Estudar um pouquinho o comportamento da carga. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o simulador em que eu vou fazer esse circuito. Vamos lá. Deixa
Acho que eu vou compartilhar o desktop, é mais fácil para isso. Eu vou aqui no LT Spice. LT Spice. Ok. Vocês estão conseguindo ver o LT Spice? Sim. Tá. Então eu vou clicar aqui para criar um novo esquemático. Aí vou dar um F2. Vou colocar a minha fonte de tensão de 5 volts aqui, ó. Vou apertar a tecla R. Vou dar Ctrl R para girar, Ctrl R. Mais um Ctrl R e eu boto a minha carga. E a tecla G, eu boto o ground, a referência do circuito. Dou um ESC para sair do ground. Aperto F3 para passar a fiação do circuito, ó. Esse aqui é um circuito equivalente de TVNAN, né? Eu tenho uma fonte, que é clicando com direito aqui, eu coloco o valor dela, que é 5 volts. Aqui o meu resistor de TVNAN, né? Aqui é a fonte de TVNAN, 5 volts. Resistor de TVNAN, que vai começar como... Aliás, que ele é de 1K, né? A gente viu aqui no nosso esquema, ó, é de 1K. E o meu resistor aqui, eu vou fazer ele variar, tá? Então, como eu vou fazer esse resistor R2 variar, eu vou montar uma tabela aqui para a gente estudar esse comportamento. Então, vou botar essa tabela bem aqui, ó. Ele vai ter uma tabela com 4 colunas. Então, eu vou colocar ela aqui. Ok. Aí, o que eu vou ter aqui nessa tabela, né? Na primeira coluna aqui, ó, vai ser o R que eu vou chamar do potenciômetro, que é esse R variável aqui, tá certo? É o R da carga. Aí eu vou medir a tensão nessa carga, que é o potenciômetro, porque eu vou variar aqui esse valor, né? Então, um resistor variável é um potenciômetro, né? Então, eu vou pegar a tensão do potenciômetro, do resistor, vou pegar a corrente total e vou pegar a potência total. Aliás, a potência da carga, né? A corrente total, que é um circuito série, né? E a potência do potenciômetro. Eu nem precisava dessa linha aqui. Ok, vou fazer isso para quais valores, né? Então, eu vou fazer para alguns valores. Eu vou variar essa resistência em alguns valores. Vamos lá, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, então vamos lá. Meu primeiro valor de potenciômetro vai ser 0. E eu vou fazer os cálculos, tá? Depois, 0,25K é o valor que eu vou botar no potenciômetro. Aí depois, 0,5K. Depois, 0,75K. 1K. 2K. 3K. 4K e 5K. Então vamos lá, vamos fazer essa simulação rapidinho aqui, ó. Quando o meu resistor aqui, ó, for de 0 ohms, vamos ver o que vai acontecer, né? Resistor de 0, eu vou simular. Ponto de operação DC, né? Simulei, eu vou ter aí, ó, uma tensão nesse ponto aqui, ó, que vai dar 0, né? Deixa
Deixa eu tirar isso daqui. A tensão aqui, ó, nesse ponto, vai dar 0. A corrente está me dando 5 miliamperes. Então, tensão nesse resistor é 0. Né? A corrente vai ser a corrente só no resistor de 1K, porque esse resistor aqui, ó, é 0. Então, a corrente vai ser 5 miliamperes. E a potência 25 miliwatts, mas é a potência no resistor R1. No resistor R2, a potência vai ser 0, porque a tensão nele é 0. Né? Então, valores 0, corrente 5 miliamperes. Então, aqui, ó, que eu vou ter minha potência. Aliás, a tensão, né? Vai ser 0 volts. Lá no potenciômetro, a corrente 5 mili. E a potência é 5 vezes 0, né? V vezes I, né? Que me dá 0. Aí vamos para 0,25K. Então vou mudar aqui, ó, para 0. Opa. O que ele está fazendo aqui? Vai ter que deixar eu fazer aqui, né? 0,25K. Vamos simular de novo. Para 0,25K, eu vou ter uma tensão aqui, V2, ó, de 1 volt. Uma corrente de 4 mili e uma potência de 4 mili. Então, eu vou ter aqui, ó, uma tensão de 1 volt, uma corrente de 4 mili e uma potência, que é o produto, de 4 miliwatts. Vamos para 0,5K. Aí eu vou simular. Para 0,5K, a minha tensão aqui, ó, que é a tensão no 0,5, dá 1,6 volts, corrente 3,3 mili. Então, aqui, ó, tensão 1,6, corrente 3,3 mili. E a potência, que é o produto, 5,55 mili. Vamos para 0,75K. 0,75K, vou simular. Vai me dar uma tensão de 2,14 volts. 2,14, uma corrente de 2,86 mili. Uma potência de 6,12 mili. Vamos para 1K agora. Resistor, valor de 1K. 1K, vamos simular. Está me dando aqui uma tensão de 2,5 volts, 2,5 mili, 2,5 volts, 2,5 miliamperes e uma potência de 6,25 miliwatts. Vamos para 2K. Vamos rodar. Vai dar uma tensão aqui de 3,3 volts. Uma corrente de 1,67 mili. E uma potência de 5,55 mili. Vamos agora aqui colocar um valor de 3K. Simula, estamos terminando, né? Vai me dar uma tensão aqui no resistor de 3,75 volts. Uma corrente de 1,25 mili. E uma potência de 4,69 mili. Vamos para 4K, que é o penúltimo valor. Rodando aí, vai me dar uma tensão de 4 volts. Uma corrente de 1 mili.
e uma potência de 4 mili. E o último valor, que é 5K, para a gente concluir esse experimento, né? 5K, peguei um potenciômetro de 5K, né? Fui variando de 0 até 5. A tensão aqui na resistência da carga me dá 4,16, 4,17. A corrente dá micro, né? Então dá 0,833 mili. 0,83 mili. E a minha potência dá 3,47 mili. Bom, essa experiência aí que a gente fez, pessoal, é a experiência que motivou o teorema da máxima transferência de potência. O que a gente pode inferir aqui dessa experiência? Ó? Observe aqui, ó, a minha resistência da carga, eu variei de 0, né, ó, até o valor máximo do meu potenciômetro, que é 5K. A gente percebeu aqui, ó, que para valores crescentes, ó, da resistência do potenciômetro, o que acontece? Ó? A minha tensão em cima do potenciômetro, se eu estou aumentando a resistência do potenciômetro, ó, a tensão, qual é o comportamento dela aqui? Hein? 0 para 1, 1.6, 2.14, 2,5, 3.3, 3.75, 4, 4.17. O comportamento da tensão no potenciômetro foi crescente, né? Se eu aumento aqui a resistência, né, ó, aqui, se eu aumento a resistência do potenciômetro, eu aumento a tensão no potenciômetro. Só que em compensação, ó, quando a minha resistência do potenciômetro era mínima, o valor da minha corrente total, que é a mesma corrente que passa pelo potenciômetro, concorda? Corrente total, ó, ela vem da fonte, como é um circuito série, é a mesma que passa pelo potenciômetro. Qual foi o comportamento da minha corrente total? Quando o potenciômetro estava zerado, 0 ohms, a corrente foi 5 mili. Quando eu fui aumentando a resistência, o que foi acontecendo com a minha corrente total? Era 5, foi para 4, foi para 3, para 2,8, né? 2,5 mili, depois 1,67, depois 1,25, depois 1 mili e depois 0,83 mili. Então, a minha corrente, né, com o aumento da resistência do potenciômetro, ela foi diminuindo. A potência no primeiro caso, ó, que é onde a corrente era máxima, foi 0, né, porque a tensão era mínima. E a potência é o produto da tensão vezes corrente, né? Já no outro extremo, quando a minha tensão do potenciômetro era máxima, a minha corrente que estava passando por ele era mínima. E esse produto deu um valor também pequeno de potência, né? Então, a gente pode observar o seguinte, ó, desse comportamento aí, né? A gente pode observar que se eu fizesse um gráfico aqui, ó, em que a minha abscissa aqui, né, o eixo do X, fosse a resistência da carga, que é a resistência do potenciômetro nesse caso, né? Eu comecei do zero aqui, ó. Aqui a minha potência do potenciômetro, a potência da carga. Observe que no começo a potência foi 0, né? Ó. Na sequência, ó, ela fez isso. Ó. Em algum momento ela chegou num valor máximo e depois ela caiu para um valor mínimo. Para um valor pequeno, né? Desculpa, não mínimo. Ela fez isso. Ó. Fez esse comportamento aí. Em algum momento, ó, para essa resistência da carga aqui, em algum momento a potência foi máxima. Vocês conseguem perceber que é esse ponto mais alto da curva aqui, ó. Em algum momento a potência foi a potência
máxima na carga, a potência máxima aqui, ó. Aí o objetivo do teorema da máxima transferência de potência é encontrar esse valor, né? Deduzir, encontrar, ter um procedimento em que eu possa maximizar a potência na minha carga. Pelo gráfico aqui, a gente consegue até perceber, ó, na coluna de potência aqui, ó, essa última coluna era 0, foi para 4, 5,55, 6,12, ó, 6,25, um valor alto, ó. Aí depois começou a cair, ó, 5,55, 4,69, 4, 3. Então aqui, ó, empiricamente, né? Empiricamente é experimentalmente. Experimentalmente aqui, ó, a nossa potência foi máxima nesse ponto aqui, ó. 6,25 mili, que aconteceu por uma resistência do potenciômetro de 1K. Mas olha aqui, ó, que interessante, ó. A potência máxima na carga aconteceu quando o RL foi de 1K, né? Esse RL aqui, ó, foi de 1K. E olha a coincidência, ó, o meu R de TVNAN, ele é justamente de 1K. Então isso aqui é uma suspeita, né? Qual é a suspeita? Que a potência máxima, ela acontece quando a minha resistência na carga, RL, é igual à resistência de TVNAN. Essa é a suspeita experimental, né, que a gente viu aqui pela simulação. A gente não deduziu nada aqui, a gente só simulou e constatou nesse experimento que a gente fez que a potência máxima, que foi 6,25 watts, aconteceu para 1K no potenciômetro, 1K aqui, ó, que é justamente o valor da resistência de TVNAN, que é 1K. Ok? Bom, então agora vamos tentar verificar teoricamente se isso procede, esse resultado procede, tá? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não. Deu Tranquilo. para entender essa experiência? É. Aham. Tá bom. Então vamos continuar. Bom, então o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer o seguinte. Vamos desenvolver aqui a teoria da máxima transferência de potência. Então, é o teorema da máxima transferência de potência. Então, eu vou começar com dois circuitos, que são os circuitos que representam qualquer circuito, né? Vou começar com o de TVNAN. TVNAN, que é esse aqui, né? A gente acabou de fazer, acho que eu vou copiar dali, já está feito. Para eu ganhar aqui tentar ganhar um pouco de velocidade aqui, se eu consigo. Então, meu teorema de TVNAN, que é baseado nesse circuito aqui. Vou só deletar algumas coisinhas. Então, meu circuito de TVNAN, meu circuito de Norton. O circuito de Norton, ele é uma fonte de corrente, né? Em paralelo com uma resistência. E esse conjunto em paralelo com a carga. Esse é o circuito equivalente de Norton, né? Então, eu vou ter uma fonte de corrente, que é justamente o I de Norton. Eu vou ter uma resistência em paralelo,
que deixa eu ver se ele deixa aqui, eu vou fazer mais devagar, ver se ele deixa. Pronto. Aqui o R de Norton. E aqui a resistência da carga. O RL, né? Vou tirar isso aqui também. Bom, então, vamos calcular a potência aqui na carga, o PL, tá? Para o circuito de Thevenin, que é esse primeiro circuito aqui, ó. Então, a minha potência na carga, PL, eu posso dizer que é a tensão na carga, que eu vou chamar de VL, vezes a corrente que está passando na carga, que é a corrente IT, né? É a corrente total, que o circuito é em série, né? Ó. O circuito é em série, então a corrente que está passando na minha carga é a corrente total. Então, fica vezes IT. Bom, então, quem é a minha tensão na carga, né? Como eu tenho um circuito série aqui, ó, eu tenho um circuito série entre a resistência de Thevenin e a resistência da carga, um circuito série, eu posso fazer por divisor de tensão. Então, como é que fica por divisor de tensão? A minha tensão VL, né? Meu PL vai ficar assim, ó. Por divisor de tensão, a tensão na carga, né, depende do R da carga, dividido pelo R da carga mais o R de Thevenin, que é o R total, vezes a tensão da fonte, que é a tensão total, V de Thevenin. Ó, tudo isso aqui que eu acabei de fazer é o VL, o V da carga. Não é um divisor de tensão. Então, o VL, que é o V da carga, ele vai ser uma parcela da tensão total. Né? Isso é o circuito divisor de tensão. E aí, vezes, né, a corrente total. A corrente total. Só que quem é a corrente total? Eu vou fazer ela aqui, ó. Essa corrente total, quem é, né? A corrente total no circuito em série, ela é o quê? É a tensão sobre a resistência total, né? Então, essa corrente total vai ser, ó, V de Thevenin, que é a tensão sobre a resistência total. Como é um circuito série, R de Thevenin mais RL. Então, observe como é que ficou a potência, a fórmula de potência na carga. Potência na carga ficou aqui no numerador RL. No numerador, ó, V de Thevenin vezes V de Thevenin, vai ficar V de Thevenin ao quadrado. E no denominador eu tenho, ó, aqui R de Thevenin mais RL, e aqui também R de Thevenin mais RL, né? Então vai ficar R de Thevenin mais RL ao quadrado. Ao quadrado. Então essa é a minha fórmula da potência na carga. Observe que a potência na carga depende das duas resistências, né? E depende da tensão da fonte, né? Ó, a tensão da fonte. Ok. A fórmula aqui a mesma fórmula da potência quando eu tenho o circuito de Norton, pessoal, eu vou mostrar para vocês mais para frente, que eu acho que não vai caber aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu calculei aqui a potência do circuito de Thevenin, né? O que eu vou fazer? Quem é a minha variável aqui, ó, a minha variável aqui dessa equação que eu acabei de chegar, de potência na carga? O RL, ó, que é a resistência na carga, é o valor que a gente variou, não foi? Esse RL aqui é o valor que a gente variou. Então, ele é a minha variável. O V de Thevenin é fixo, porque eu encontrei do equivalente de Thevenin do circuito. O R de Thevenin é fixo, porque eu encontrei do equivalente de Thevenin do circuito. Então, a minha única variável aqui é o R da carga, o RL. Só que a gente viu lá do cálculo, né, que para eu encontrar essa fórmula de PL aqui, antes da gente entrar lá no cálculo, não,
essa fórmula de PL aqui, ó, ela vai me dar esse comportamento, né, que a gente acabou de falar para vocês. Ó, o comportamento é esse, ó. Vou deixar aqui. O comportamento da potência na carga é esse aqui, ó. Né? Aqui a potência na carga, aqui, ó, o RL, né? Esse é o comportamento. Eu quero encontrar esse ponto aqui, né? Que é o ponto de potência máxima. Lá do cálculo, a gente viu que para encontrar um ponto de máximo, né, eu tenho que derivar a equação e igualar a zero, né? Então, eu vou derivar essa equação aqui, mas derivar em relação a quem? Derivar em relação à variável, né? Que no caso é RL. Então, eu vou derivar essa equação. Essa equação é uma divisão, né? Ó. Como é que é a derivada da divisão? Então, eu vou trazer para cá. Ó. Derivando e igualando a zero. Para quê? Para encontrar o ponto de máximo, porque eu quero a potência máxima. Então, eu vou derivar e igualar a zero. Então, vai ficar assim, ó. O denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Eu faço tipo um círculo aqui fazendo as derivadas, né? A derivada do quociente. Então, vai ficar assim, ó. O denominador, que é R de T Venan mais RL ao quadrado, vezes a derivada do numerador. Ó. A minha variável é RL. V de T Venan é constante. Então, a derivada do RL vai dar 1. Que RL elevado a 1, né? Fica 1RL a 0, que vai me dar 1. Então, a derivada do numerador aqui vai dar só V de T Venan ao quadrado. Aí isso menos, aí agora eu repito V de T Venan ao quadrado, né? Menos, aí agora eu repito o numerador e faço a derivada do denominador. Então vai ficar, ó, RL, V de T Venan ao quadrado, vezes a derivada do denominador agora. Ó. Aqui é uma função composta, né? Aqui é uma função composta. É um u elevado ao quadrado, né? Aqui, ó, esse denominador é um u elevado ao quadrado. U elevado ao quadrado. Se eu quiser derivar um u ao quadrado, vai ficar 2 vezes a derivada do u, né? Derivada aqui, no caso da função composta, né? Então, 2 vezes a derivada do u. Então, vai ficar aqui, ó, como é o denominador, vai ficar 2 vezes a derivada do meu u. Quem é o u? É o R de T Venan mais RL. O meu u é o R de T Venan mais RL. O R de T Venan é constante, a derivada dá zero. O RL, se eu derivar só o RL, vai dar 1. Então, vai ficar 2 vezes o u, né? Faltou aqui, né, pessoal? Deixa eu só corrigir aqui. Faltou aqui, ó. Corrigir aqui, tá? Deletar aqui. Deletar aqui. Então, ó, a derivada do u ao quadrado é 2 vezes o u vezes a derivada do de dentro, né? Tá certo? Aqui a minha função u ao quadrado fica 2 vezes o u vezes a derivada do de dentro. Então, fica 2 vezes aqui R de T Venan deixa eu ver aqui, pessoal. Mais RL, né? Isso iguala a zero. Ok. Então, o que a gente vai fazer com essa expressão, né? Ó?
eu tenho V de TVN ao quadrado aqui e tenho V de TVN ao quadrado aqui, ó. Eu posso dividir todo mundo por V de TVN ao quadrado. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então, pronto, eu vou dividir todos os membros por V de TVN. Então, eu vou dividir tudo por V de TVN, vou colocar assim, ó, dividido por V de TVN ao quadrado. Aí eu vou cortar, ou seja, vai ficar 1, e o zero dividido... Oi? Professor, sempre que eu quiser encontrar esse V de TVNAN e esse R de TVNAN, eu tenho que fazer aquela tabela lá que o senhor fez no início? Não, foi só a motivação que levou o pessoal a estudar essa demonstração que eu estou fazendo para vocês. Ah, tá Ali certo. foi o experimento, né? Foi o que deu, rapaz, tem um valor aqui de RL que vai me dar a potência máxima. Ok, mas eu não vou fazer esse experimento sempre. Então, como é que eu vou fazer para encontrar? Aí se desenvolveu essa teoria aqui que eu estou demonstrando para vocês. Tranquilo? Aí eu tenho, ó, um R de TVNAN mais RL aqui e um R de TVNAN mais RL aqui, ó. Eu vou dividir também tudo, ó, por R de TVNAN mais RL. Aí, ó, aí esse termo vai embora. E aqui eu tenho ele ao quadrado, então eu mato o quadrado aqui, né? Porque eu dividi uma vez. Então, em vez de ficar quadrado, vai ficar só um termo. Aí vamos ver o que sobrou aqui, ó. Dessa parcela, sobrou R de TVNAN mais RL. Aí aqui um menos, ó. Aí ficou aqui o RL vezes 2. 2RL. E do outro lado, igual a zero. Se eu passar o menos 2RL para lá, aliás, tudo que é RL, se eu passar para o outro lado, vai ficar assim, ó. R de TVNAN é igual a 2RL, e o RL que é positivo vai para lá negativo. Então, meu R de TVNAN vai ser igual a 2RL menos RL, vai dar exatamente o RL. E aí a gente demonstrou aqui o que apareceu de resultado lá no experimento que a gente fez, né? Que para eu ter a máxima potência... É o R de TVNAN. Isso. Para eu ter a máxima potência, eu derivo a expressão da potência igual a zero, e aí eu vou achar o ponto de máximo, né? Foi o que eu fiz, ó, derivei, igualei a zero, achei o ponto de máximo, que acontece quando o R de TVNAN é igual ao RL. E vai ser sempre assim? Sempre é isso? Sempre assim, é. Isso é uma demonstração que a gente chama de fechada, né? Vale para todos os casos. Agora, a gente viu que no circuito equivalente de Norton, a gente viu que o R de Norton ele é igual ao R de TVNAN, né? O R de Norton é igual ao R de TVNAN. Então, eu posso dizer que se eu tiver um equivalente de Norton e eu quiser a máxima potência, basta eu fazer o R de Norton igual ao R da carga. Ou seja, esse teorema da máxima transferência de potência, ele vale tanto se o circuito for equivalente de TVNAN, como se ele for um circuito equivalente de Norton. Por quê? Porque o R de Norton é igual ao R de TVNAN. Então, basta eu igualar, ó, essa resistência com essa, que eu vou ter a máxima potência aqui na carga. Né? Eu vou ter a máxima potência aqui na carga. Da mesma forma que no TVNAN, se eu igualar essa resistência da carga com a resistência de TVNAN, aí eu vou ter a máxima potência aqui na carga. Beleza, tranquilo. Então, R de Norton também é igual ao, se eu quiser a máxima potência, também eu tenho que fazer ele igual ao R da carga. Ok.
Então, vamos agora analisar esses dois circuitos, né? Agora que a gente viu qual a condição para que eu tenha a máxima potência na carga, vamos analisar esses dois circuitos, né? O que eu posso extrair dessas informações que a gente acabou de obter? Vamos lá. Eu vou puxar esses dois circuitos, o de Thevenin e de Norton. Eu vou puxar para uma nova página aqui. Pessoal, dá para fazer essa mesma demonstração da derivada com o circuito de Norton, sabe? Só que eu acho que é suficiente a demonstração do Thevenin. O de Norton é um pouco mais complicado, dá mais trabalho, sabe? Mas chega no mesmo resultado. E como a gente já sabe que o R de Thevenin é igual ao R de Norton, então, para a máxima potência, basta que o R da carga seja igual ao R de Thevenin que a gente demonstrou. E como o R de Thevenin é igual ao R de Norton, então a máxima potência funciona também para o R de Norton. Ok, então vamos dar uma avaliada aqui, pessoal, nesse circuito. Beleza, professor, entendi. Então, se eu quiser que eu tenha a máxima potência na minha carga, o que eu vou fazer? Eu vou igualar a resistência da carga à minha resistência de Thevenin, ou igualar a minha resistência da carga à minha resistência de Norton, correto? É isso que eu tenho que fazer para obter a máxima potência na carga. Só que vamos ver efetivamente que cálculo é esse, né? A gente viu lá que se eu quiser aqui no Thevenin, ó, se eu quiser no Thevenin a máxima potência, o meu R da carga tem que virar R de Thevenin também, não é? A gente acabou de ver isso. Ó. Aí eu fico com o R de Thevenin do circuito e na carga eu boto o R de Thevenin também. Aí eu vou ter a máxima potência aqui. Okay, mas se eu tenho duas resistências, ó, iguais, vocês concordam que a tensão vai se dividir pela metade? Vai ficar metade aqui, a tensão da fonte? Concordam que vai dividir pela metade, já que as resistências são iguais? Então, essa minha tensão bem aqui, ó, na carga, vai ser quem? V de Thevenin sobre 2. Ok, professor, e como é que eu calculo? E se eu quero calcular essa potência PL, que agora não é mais PL, né? Agora é PL máxima, né? Porque como eu botei o resistor R de Thevenin aqui na carga, então essa potência PL agora é a máxima. Como é que eu calculo então o PL máximo? Ó, fórmula de potência quando eu tenho tensão na carga e resistência na carga. É V2 sobre R, né? Só que ao meu V aqui, ó, é V de Thevenin sobre 2, isso ao quadrado. Sobre o R, quem é o R da carga? É o R de Thevenin. Então, a minha potência máxima vai ficar, ó, V de Thevenin ao quadrado, o 2 ao quadrado vai dar o 4, e o R de Thevenin aqui no denominador. Então, uma vez eu tenho o V de Thevenin e o R de Thevenin, que é o circuito equivalente Thevenin no circuito, se eu colocar a carga igual à resistência de Thevenin, a minha potência na carga vai ser máxima. E o valor numérico dessa potência máxima eu calculo por essa expressão aqui. Ó. Então, cheguei no equivalente de Thevenin. Se eu quiser colocar o R de Thevenin como carga também, para ter a máxima potência, qual vai ser o valor numérico dessa potência máxima que eu vou ter aqui na carga? V de Thevenin ao quadrado, dividido por 4R de Thevenin. Esse é o valor numérico dessa potência máxima. Que no caso do nosso primeiro exemplo, ó, deu potência máxima 6,25 mili, né? Para potenciômetro de 1K. Vamos fazer essa continha lá só para ver se confere? O nosso V de Thevenin, ó, era 5, né? Ó. Vamos fazer essa continha lá para ver se bate? Então, ó, no nosso exemplo lá do experimento, né? Ó, no nosso exemplo do experimento,
a minha potência máxima, se eu calcular, vai ser o V de Thevenin, que é 5 ao quadrado, sobre 4 vezes o R de Thevenin, que é 1K. 5 ao quadrado é 25, dividido por 4K. Aí fica 25 dividido por 4, né? Não vou fazer isso de cabeça. Tô de 1h da noite, já não dá mais não. Dá 6, aqui, ó. 25 por 4 dá 6,25. 25 por 4, né? E esse K que está embaixo, que é 10 à terceira, quando subir vai 10 a menos 3, né? Que é milli, né? Ó. Então, potência miliwatts. Quanto foi que a gente obteve aqui, ó? Justamente 6,25 miliwatts de potência, né? Aqui no canto, ó. Bem aqui, ó. miliwatts, tá? Ok, pessoal. Então, aquela demonstração que a gente acabou de fazer me mostrou que se eu quiser a máxima potência na carga, eu tenho que fazer o resistor da carga ser numericamente igual ao resistor de Thevenin. Em isso acontecendo, a minha máxima potência na carga, eu posso calcular por essa fórmula aqui. Professor, se o equivalente for de Norton, aí vamos olhar aqui o equivalente de Norton agora. Qual a fórmula de máxima potência de Norton? Vamos aqui, ó. Então, olhar esse circuito aqui de Norton. Então, eu tenho o seguinte, ó. No circuito de Norton, se o meu RL, ó, eu trocar o valor dele pelo próprio R de Norton, né? Eu vou ter dois resistores iguais, não vou aqui em paralelo, ó. Esse e esse, né? São iguais, né? Se eles são iguais, eu posso dizer que a corrente de Norton vem para cá, aí vai se dividir, ó. Uma parte vem para cá e uma parte desce para o R de Norton e outra parte vai para a carga. Se os resistores, tanto aqui do equivalente como da carga, são iguais, eu posso dizer que a corrente que vem para a carga é a metade da corrente de Norton, não posso não? Porque para cá também vai vir, ó, e de Norton sobre 2, né? Resistores iguais, a corrente vai se dividir pela metade. Então eu posso dizer que a minha potência, que agora não é mais PL, né? É PL máxima. Ela vai ser quanto, PL máximo, no circuito de Norton? Se eu tenho resistência e tenho corrente, como é que eu calculo potência, hein? RI ao quadrado, né? Só que quem é a minha resistência na carga? R Norton. Quem é a minha corrente na carga? É I de Norton sobre 2, isso ao quadrado. Então, quem vai ser a minha potência máxima se eu tiver o equivalente de Norton, né? Vai ser, ó, R de Norton vezes a minha corrente de Norton ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, né? Que vai me dar, aqui acho que é bom até botar um tracinho mais reto, né? Que vai me dar 4. Então, observe que se eu tenho um equivalente de Norton, se eu igualei a resistência de Norton à resistência da carga, a minha potência passa a ser máxima, e o valor dela é numericamente igual a R de Norton vezes I de Norton ao quadrado sobre 4. Essa dedução, né, aqui a gente tirou do próprio circuito equivalente de Norton, considerando que para a máxima potência, o meu R da carga é igual ao R de Norton. Então, pessoal, aí nós fechamos a teoria, né, do circuito, do teorema da máxima transferência de potência. A gente mostrou aqui, ó, o porquê que o R de Thevenin tem que ser igual ao RL para a máxima potência. Por consequência,
Para a máxima potência, meu R de Norton também tem que ser igual ao RL, se eu quiser no equivalente de Norton à máxima potência. A gente conferiu aqui, ó, para os dados experimentais, né? Para os dados experimentais, a gente conferiu que esse resultado teórico vale, porque quando a gente fez a conta, a gente obteve para a máxima potência justamente essa linha que tinha me dado a máxima potência experimental, né? A gente confirmou o resultado experimental com a formulação teórica e desenvolvemos as fórmulas para cálculo desse valor de potência. Aí agora o que a gente tem que fazer, né? Fazer um exercício, tá? Mas deixa eu só ver aqui como é que tá, pessoal. Aqui a nossa a turma que está com a gente agora à noite. Ok, a gente tem uma quantidade boa de alunos, tá? Pessoal, como eu fiz nas últimas aulas, eu vou fazer aqui a chamada, mas é mais para identificar mesmo o pessoal que está podendo participar e os que não estão podendo participar, sabe? Não vai levar falta, não. É só para o nosso controle interno, tá? Não é para dar falta no aluno, para reprovar o aluno por falta, nada disso não, tá? É só para realmente a gente poder alimentar essa informação e poder trabalhar para tentar o contato com os alunos que não estão conseguindo, sabe? Então, deixa eu entrar aqui. Tanto que mudou até o nome do botão. Agora era frequência, agora é controle de assiduidade do Teams. Hoje é dia... acabei de botar ali o dia. 22. Isso. 22 de abril, tá aqui ele. Pronto. Aí eu acho que eu vou ter que ver ali no pessoal que está sem microfone, né? Ana Evelyn. Eu. Arthur. Acho que o Arthur está sem microfone. Deixa eu só olhar aqui. Acho que está respondendo aqui. Ó, presente. Ok. Vamos aqui. Arthur, ok. Carlos Felipe. Carlos Felipe. Deixa eu ver aqui. Carlos Felipe. Não está, né? Felipe Silva. Vou ficar olhando aqui, professor. Senhor. Ou você olha para mim? Aham. Tá bom. Felipe Silva. Tá não, né? Não. Ele respondeu ainda. Ah, tá. Francisca Nayara. Presente. Opa. Francisco Lucas. Lucas, tá? Não falou nada. Gabriel Rocha. Eu vou fazer no final, eu dou uma conferida lá. No Gabriel Rocha. Professor, o senhor não tirou da Francisca Nayara. Ela está presente. Ela respondeu. Respondeu. Tá bom. Francisco Lucas já foi, né? Gabriel Rocha. Também não, né? Ítalo. João Anderson. Presente. Cartegiano. Presente, professor. Marcelo. Não tá, né? Maurício. Maurício tá? O barulho de algum celular vibrando. Maurício. Mano, Natan. Presente. Opa. Natanael. Presente. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Tá aí ele. Renata. Renata também tá aí. Tiago. Tiago eu não vi. Então faltou quem aqui, né? O Maurício, Marcelo. O Ítalo, o Gabriel, Francisco Lucas. E o Carlos Felipe e o Felipe, né? Ok, pessoal.
Tranquilo. Então, vamos fazer um exercício, né? Vou pegar aqui. Vamos fazer um exercício aqui. O professor já está tendo lista de exercícios sobre esses assuntos? Eu acho que eu não postei ainda, viu, Cartesiano? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que eu não postei ainda não, sabe? Não, mas eu acho que já posso postar, né? Já vimos uma boa parcela de exercícios já, de teoria, né? Assim que terminar essa aula aqui, eu posto. Já tem um material bom, já dá para fazer bastante coisa. Bom, então vamos fazer aqui um exercício. Eu separei aqui. Então, ó, ele pede aqui nesse exercício, pessoal. Bom, quando isso é importante, né? Isso é importante. A primeira aplicação que a gente lembra é para circuitos com amplificadores. Então, por exemplo, circuitos de som, por exemplo, né, de sistemas de som. Você precisa, né, especificar na saída do seu amplificador, né, o seu amplificador ele tem a impedância, né, dos alto-falantes que você precisa conectar para poder você ter um bom desempenho do seu sistema de som, sabe? Aquelas impedâncias recomendadas pelo amplificador já é um resultado direto desse teorema aqui da máxima transferência de potência. E para você conseguir a potência máxima, lógico, respeitando o desempenho do circuito, né? Aí você tem que casar essas impedâncias, né? Então, aqui no nosso teorema, a gente viu que para circuito CC, puramente CC, esse casamento de impedâncias, basta você igualar a impedância da carga, que no caso é a resistência da carga, à impedância do equivalente TVNAM, que é a resistência de TVNAM. Então, a aplicação direta, que é a primeira que a gente pensa, é para circuitos amplificadores, né, que você quer maximizar aí a potência de saída. E tem vários circuitos que você precisa fazer isso, né? Até porque o que a gente precisa na saída é justamente de potência, né? É a potência que realiza o trabalho útil. Então, para os circuitos, né, você maximizar a potência de saída é algo extremamente importante, independente do circuito. Então, essa análise, ela é geralmente feita para a maioria dos circuitos em que você vai ter uma aplicação que necessite de uma potência máxima na saída, tá? Então, o que que diz aqui, ó, no exercício, né? Qual o valor de RL para a máxima potência no circuito abaixo? Vamos pegar aqui, ó. Qual o valor de RL para máxima potência? Então, está aqui o circuito, ó. Vou desenhar o circuito. Então, alguém está fazendo pipoca aqui, perto de casa aqui, ó. Tá um cheiro de pipoca, pessoal. Aqui, uma resistência. Rapaz, me senti no cinema agora. Aqui tem outra resistência. Aqui tem uma fonte de tensão. Aqui eu tenho uma fonte de corrente. Opa! Por que eu não estou fazendo? Cadê aqui? Pronto. A fonte de corrente, vamos lá. Uma fonte de corrente para cima aqui. Aqui uma fonte de tensão, um mais em cima, menos embaixo. Isso aqui é de 3 volts. Essa fonte de corrente é de 2 miliamperes. Aqui uma resistência de 4K. Vou botar o 4K embaixo. Aqui eu tenho uma resistência, ó, 3K. Aqui uma resistência de 6K. E a nossa carga fica bem aqui, ó.
Então, tem um RL aqui, ó. Ok, aí a questão me pede qual o valor desse RL para que eu tenha a máxima potência aqui na carga, tá? Então, quando eu vou trabalhar ó, com máxima potência, pessoal, na carga, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o equivalente do circuito. Né? Tanto faz ser o equivalente TVNAM de Norton, a gente viu, né? Então, eu vou calcular o equivalente TVNAM para esse circuito aqui. Então, eu vou fazer o TVNAM para ele, ó. A gente tem que lembrar da aula de TVNAM, né? Então, o circuito equivalente TVNAM, a primeira coisa que a gente faz é retirar a carga. Então, eu vou repetir o circuito aqui. Retirando a carga. Então, está aqui o meu circuito sem a carga, né? Aqui ele. Tirei a carga. Aí, o que eu faço? Eu chamo um lado de A, né? Assim. E o outro lado da carga de B, né? E aí, essa tensão daqui para cá, ó, VAB, vai ser a minha tensão de TVNAM, né? A tensão de VAB é a tensão de circuito aberto, não é isso? A minha tensão de TVNAM é a tensão de circuito aberto, é a tensão aqui no A e B onde eu abri o circuito. Se eu tivesse no equivalente de Norton, a minha tensão de Norton seria, aliás, a minha corrente de Norton seria a corrente de curto-circuito entre A e B, né? Eu teria que passar um curto aqui, mas no caso estamos em TVNAM, então é a tensão de circuito aberto, AB é a tensão de TVNAM. Então, observe, eu preciso resolver esse circuito, saber qual é a tensão nesse ponto e a tensão nesse ponto, né? A tensão nesse ponto aqui é a tensão em A tensão nesse ponto aqui é a tensão em B, e aí com o VAB, que é a DDP daqui para cá, né? Ó, eu vou ter a tensão de TVNAM. Então, eu vou ter que resolver esse circuito. Eu vou resolver por método dos nós. Então, pelo método dos nós, vai ficar assim, né? O método dos nós, lembrando, né? Ele é GV igual a I, não é isso? Tem que escrever mais devagar, sabe, pessoal? Que eu sou muito agoniado, eu não escrevo devagar, aí não dá tempo da caneta identificar o que eu estou fazendo. Bom, GV igual a I, é isso que eu preciso. Ok, então eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de V1, tá? Esse ponto aqui vai ser o meu V2, método dos nós, né? E esse ponto aqui vai ser o V3. Aí eu vou fazer esse nó aqui de baixo, ó, como a referência. Essa é a minha referência, lá embaixo. Ok, então vamos lá. Eu tenho 3 nós, vai ser a matriz 3 por 3. Então, quem é o meu elemento 1, 1? Meu elemento 1, 1 é o que está ligado aqui na impedância, aliás, no nó 1. Então, vai ser ó, a condutância 1 sobre 4K. Meu elemento 1, 2 é o que está ligado entre o nó 1 e o nó 2. É também o 4K, só que no caso vai ser negativo, né? Porque ele está entre dois nós. 1 sobre 4K. E entre o nó 1 e o nó 3, não tenho nada, né? O circuito está aberto, então é 0. Vamos para a linha 2. Aqui o elemento 2, 1 é o mesmo elemento 1, 2, concorda? Então é menos 1 sobre 4K. Elemento 2, 2, todas as condutâncias ligadas ao nó 2. Então está aqui o meu nó 2, eu tenho 4, tenho 3 e tenho 6 ligado no nó 2. Então vai ficar 1 sobre 4K mais 1 sobre 3K mais 1 sobre 6K. Eu vou passar esse zero mais para cá, tá, pessoal? Para poder aqui
E vou trazer esse aqui também um pouquinho para ficar melhor distribuído aqui, ó. Não ficou tão bem distribuído aqui. Ok, e quem é esse elemento bem aqui, que é o 2, 3? Elemento 2, 3, ó, entre o nó 2 e o nó 3, né, que é aqui, ó, eu tenho 6K. Ou seja, vai ser menos 1 sobre 6K. É esse elemento aqui, o 2, 3, né? Agora vamos para o elemento 3, 1. É o mesmo 1, 3, que é 0. Elemento 3, 2 é o mesmo 2, 3, menos 1 sobre 6K. E o elemento 3, 3 é tudo que está ligado no nó 3. É só o 6K, né? Então aqui é 1 sobre 6K. Montamos a matriz das condutâncias. Isso eu vou querer encontrar a tensão V1, a tensão V2 e a tensão V3. Isso vai ser igual agora à coluna das correntes de fonte. Correntes de fonte, né? Na linha 1 aqui eu vou ter as fontes, né, ligadas ao nó 1. Então, no meu nó 1, eu tenho uma fonte de corrente de 2 miliamperes. Entrando, né, ó, a seta aponta para o nó 1, então está entrando 2 miliamperes, então é 2 miliamperes positivo, né? Fontes de corrente ou correntes de fonte ligadas ao nó 2. No nó 2, ó, eu só tenho resistências ligadas, né? Então não tem, é 0. E agora correntes de fontes ligadas ao nó 3. Ó, ao nó 3, que é aqui, ó, esse nó aqui, eu tenho essa fonte aqui, ó, de 3 volts, né? Só que ela é uma fonte de tensão e eu quero corrente, ó. Aqui eu sei que a corrente vai sair do mais, né? Então a corrente está nesse sentido. Mas qual o valor da corrente dessa fonte? Eu não sei. Então eu vou chamar de Ix. Como está entrando no nó, então é mais Ix. Eu consigo somar essa Ix com alguma linha para ela somar, para ela sumir? Não consigo. Então essa linha aqui eu vou ter que trocar. Qual é a equação para eu trocar essa linha todinha? Essa linha aqui eu vou ter que trocar. Vou trocar por qual? Aí eu tenho que ir lá onde está o Ix e encontrar uma equação de tensão lá. Vamos lá, meu Ix está bem aqui. E eu preciso de uma equação de tensão aqui. Tá fácil, ó. Mais V3, ó, mais V3, menos 0, né, que é o terra aqui do lado de cá, ó, é igual a 3 volts. Então, mais V3 menos 0 é igual a 3. Professor, cadê o V1? Está aqui, ó, 0 V1. Professor, cadê o V2? Está aqui, ó, 0 V2. O V3 é mais V3. Isso é igual a 3. Então, essa minha equação eu vou já trocar aqui mesmo, ó, pessoal, para poder ganhar espaço aqui, né? Então, aqui, ó, no V1 continua sendo 0. Só que agora esse 1 sobre 6K, na verdade, ele é 0 também, né? Ó. E esse terceiro elemento, que é o que está multiplicando o V3, não é mais 6K. Ele é 1, né? Está multiplicando o V3. Ó. E o que está do lado da igualdade é 3. Então não vai ser mais Ix. Ó, eu troquei essa equação. Vai ser 3. Feito. Então tá aí o nosso sistema. Agora a gente tem que resolver esse sistema aí, tá? Ó, 1 sobre 4 é 0,25, né? 0,25 dividido pelo K
que é 1000, vai dar 0,25 mili, né? Então, eu vou fazer essas continhas, mas direto na calculadora, tá? Vou resolver esse sistema direto na calculadora. Vou compartilhar a calculadora com vocês. Estou compartilhando o desktop. Não, vou compartilhar o desktop, é melhor. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar o desktop. Ok, pessoal. Então eu vou entrar aqui no verde. Vocês conseguem ver aí a minha calculadora? Opa, beleza. Então eu vou aqui, ó, no verde, o botão de Enter para entrar na matriz, né? Então o meu primeiro elemento, ó, aí vai ser 0,25 mili, né? Então é 0,00025. 0,25 mili. Meu segundo elemento é menos 0,25 mili. Isso aqui é o mesmo que pegar 1 dividir por 4.000, né? Ó, 1 divide por 4.000 vai dar 0,00025, só que negativo, né? O segundo elemento é negativo. Tem um menos aqui. Então, menos 0,00025. Eu dou Enter. Meu terceiro elemento é 0. Dou Enter. E o último elemento é 2 mili. É 2 vezes 10 a 3 negativo. 2 mili. Aí deu Enter. Terminei a entrada da primeira linha, seta para baixo. O primeiro elemento da segunda linha também é o 0,00025 negativo, né? O segundo elemento é essa soma, ó, 1 sobre 4.000, mais 1 sobre 3.000, mais 1 sobre 6.000. Isso aí vai dar 0,00075, se você fizer essa conta. Aí, 1 sobre 6.000, ó, vai dar 0,00001. Aí o 6 é a dízima periódica, vários 6, ó. Só que isso negativo, né? Porque o elemento aqui é negativo, ó. Então, dou Enter. E o meu elemento independente é 0 na linha 2. Meu termo independente, né? É 0. Aí eu vou para a linha 3, ó. 001. Então, 0, Enter. 0, Enter. 1, Enter. E o último elemento que é 3. 3, Enter. Terminei de entrar o sistema, dou um Enter final. Aí está aqui o meu sistema. Aí eu vou aqui, ó, no MTH para aparecer essas opções. Aí eu clico no MAT, que é o B, FACT, que é o C, e RF, que é o A. Aí ele me deu de resposta aqui, ó, que o V1 é 13, V2 é 5, V3 é 3, né? 13, 5 e 3. Então, meu V1 deu 13, meu V2 deu 5 e meu V3 deu 3 volts. Isso para o meu circuito aberto, né? 13, 5 e 3, ok. Isso para o meu circuito aberto. Professor, mas eu quero o equivalente de TVNAN. Justamente, ó, o de TVNAN não é o V do A até o B? Ou seja, o VAB é uma DDP, né? Uma tensão é uma DDP. Então, meu VAB, ó, é o quê? Toda tensão é uma diferença de potencial. Uma diferença de potencial. VA menos VB. Toda tensão é uma diferença de potencial. Só quem é VA? É V1. Não, VA é o próprio V1. E quem é o VB? Aqui menos, né? O VB é o próprio V3. Então é V1 menos V3. O V1 a gente calculou
é 13. O V3 a gente calculou é 3. Ou seja, VAB dá 10 volts. E o VAB é a tensão de TVNAN. 10 volts. Então a gente achou aí a tensão de TVNAN. Agora a gente precisa, para finalizar o equivalente TVNAN, a gente precisa da resistência de TVNAN, né? A resistência de TVNAN, a gente usa o mesmo circuito, só que a gente zera as fontes, não é assim? Então a minha fonte de corrente, ó, que é essa aqui, ela abre, né? Zerar uma fonte de corrente é botar 0 amperes. 0 amperes é um circuito aberto. Então, abre aqui, ó. E fonte de tensão, eu também vou ter que zerar essa fonte de tensão. Fonte de tensão, se eu quiser zerar, eu vou ter que botar 0 volts. 0 volts é um curto-circuito. Então, eu vou ter que botar aqui, ó, curto-circuito aqui, ó. Opa, aqui, né? Eu vou juntar logo aqui, pronto. Um curto-circuito, né? Curto-circuito é um fio. Então, pronto, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular essa resistência entre A e B, né? Ó. Opa, deixa eu trocar aqui. A resistência entre A e B é a minha resistência de TVNAN. Resistência entre A e B. Eu vou redesenhar aqui, tá? Porque do jeito que está aqui, eu não estou enxergando direito. Eu vou fazer assim, ó. Vou só redesenhar só o que a gente precisa, que é as resistências. Ó. Então, eu vou ter aqui eu vou ter uma resistência. Aí chega bem aqui, eu tenho outra resistência aqui. Aí chega aqui, eu tenho uma outra resistência aqui. Aí elas se juntam bem aqui, ó. E aqui eu tenho o ponto B. E aqui o ponto A, né? Aqui é 4K. Aqui é 3K. E aqui é 6K. Bom, pessoal, ó, a resistência entre A e B, se eu observar aí, ó, esse resistor de 4K está em série com o paralelo desses dois. Vocês conseguem ver? Basta eu chamar esse ponto aqui de C, ó. Vou chamar esse ponto do meio de C, porque nem o A pode passar, ó, e nem o B pode passar. Eu vou chamar de C. Então, o meu 6K está entre C e B. O meu 3K, o resistor de 3K, está entre também C e B. Ó. Então, o 3K e o 6K estão em paralelo. E como eles têm um ponto comum, que é o ponto C, com a resistência de 4K, né? Então, o paralelo entre 3 e 6K está em série com 4. Então, meu RAB, deixa eu só mudar esse 3 volts aqui, que não está mais, né? Vou tirar daqui, que a gente passou um curto, né? O meu RAB vai ser quem? 4K em série com 3K paralelo com 6K. Então, eu calculo, ó, o 3 paralelo com 6 e o resultado eu somo com 4K porque está em série. Tudo bem até aqui? Então, meu RAB, ó, vai ficar 4K mais... Ó, 3K em paralelo com 6K, né? É o produto pela soma. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6 dá 9. 18 por 9 dá 2, né? Então, o resultado aqui é 2K. Esse paralelo eu fiz de cabeça, tá? O produto pela soma. Então, finalizando o meu RAB, que é o próprio R de TVNAN, é 4K mais 2K, que dá 6K ohms. Então, ó, meu R de TVNAN é 6K. E aí, quem fica o nosso circuito equivalente TVNAN? Então, finalizando, ó, o equivalente TVNAN vai ficar assim, ó.
Deixa eu botar o elo. Pronto. Meu TVNAN vai ficar assim. É uma fonte, né, ó, de quanto? De 10 volts. Insere com uma resistência de... Jesus. Insere com uma resistência de 6K. E aí eu vou botar a resistência da carga aqui, ó, que eu tinha tirado, né? Aí ele quer saber qual o valor de RL para a máxima potência. Ora, o valor de RL para a máxima de potência tem que ser o próprio 6K, né? A gente acabou de ver isso. Teorema da máxima transferência de potência. E quanto é essa potência máxima, hein? Potência máxima. Como é que eu calculo ela? Então, P máximo, a gente viu, acabou de ver a demonstração, que ele vai ser, ó, V de TVNAN ao quadrado sobre 4R de TVNAN. Então, meu P máximo vai ser, ó, V de TVNAN é 10 ao quadrado sobre 4. O R de TVNAN é 6K. Então, vai dar, ó, vou fazer aqui na calculadora. 10 ao quadrado dá 100, dividido por 24, né? Vezes 10 a terceira. Vai dar aí, ó, 4,16 vezes 10 a menos 3. Se eu fizer aqui na calculadora, né? Deixa eu botar a calculadora, né? Então, ó, é 10. Aí eu dou o Enter. Se eu quiser usar o quadrado aqui, né? Ó, aí é só botar o 2, aí clicar em YX. Aí ele me faz 10 elevado a 2, ó, que dá 100. E eu quero dividir por 4, não é 46, tá? Aqui é 4 vezes 6, né? 4 vezes 6K. Então fica 4, ó. Aí eu quero botar o 6 vezes 10 a terceira, que é o 6K. Então, 4 vezes 6K vai dar 24.000. Quando eu divido um pelo outro, ó, o de cima pelo de baixo, sempre na calculadora, né? Se eu apertar o dividido, ele pega o de cima e divide pelo de baixo, tá? Aqui vai dar, ó, 4,16666, né? A dízima, vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3 é mili, né? Então a resposta é 4,16. Para não repetir o 6, eu boto só um tracinho aqui em cima. Mili, e a unidade de potência é o watt. Então essa é a potência máxima que eu vou obter aqui na carga, se eu botar o valor de RL igual a 6K, né? Que é o valor de R de TVNAN. Beleza, pessoal? Então o que a gente fez aqui, né? Eu tinha um circuito, só revisitando, só para a gente fechar o raciocínio. Eu tinha esse circuito e ele queria que eu calculasse aí a máxima potência, o valor de RL. Então, como RL é a carga, eu tirei ela e aí calculei o equivalente TVNAN. O equivalente TVNAN é a tensão de circuito aberto e a resistência de TVNAN calculada. A tensão de circuito aberto eu calculei pelo método dos nós, ó. E a resistência de TVNAN eu tive que zerar as fontes, né? Ó. Calcular a resistência entre A e B. TVNAN é a tensão entre A e B. Norton, desculpa. V de TVNAN é a tensão entre A e B. E R de TVNAN é a resistência entre A e B. Só que no R de TVNAN eu preciso zerar as fontes. E aí eu achei que o V de TVNAN, quando eu resolvi pelo método dos nós, me deu 10 volts. O R de TVNAN me deu 6K. Aí eu encontrei o circuito equivalente TVNAN aqui, ó. Aí bastou eu dizer que na carga para a máxima potência, a resistência de TVNAN é igual... Aliás, a resistência da carga é igual à resistência de TVNAN. Aí eu tenho garantido que eu tenho a máxima potência. E aí calculei o valor dessa máxima potência com a fórmula que a gente deduziu agora há pouco. Beleza, pessoal? Eu vou passar um exercício aqui para vocês tentarem. Quem aí está acostumado a dormir mais tarde, né?
Então, segura um pouquinho para assistir a Netflix, não começa logo agora depois da aula, não. Aproveita que está quentinho aqui o assunto, aí faz esse exercício que eu vou copiar aqui para vocês. Ó. E quem dorme mais cedo mesmo, né? Aí, se não conseguir, tiver com muito sono mesmo, não vai ter rendimento se for querer fazer. Então, amanhã de manhã, a primeira coisa, depois de tomar o café, faz o exercício, tá? Para não deixar esfriar o assunto. Então, qual é o exercício? Ó, passar aqui. Também para calcular máxima potência. Escrever aqui, vou passar o gabarito, mas aí eu vou passar a lista, tá, pessoal? Vou passar a lista de exercícios, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Eu quero que ache o RL e a potência máxima no RL, né? Então, esse é o exercício. Aí, o circuito é esse aqui, ó. Vou fazer assim, sem muito detalhe, tá? Assim, sem estar bonitinho, quadradinho, tá? Então, tem essa fonte de corrente aqui. Aqui. Uma resistência aqui. E aqui a minha carga. RL. Esse resistor é de 2K. Essa fonte de corrente é de 5 mili. Essa resistência aqui é de 6K. E a fonte de tensão é de 15 volts. Ok. Então, eu quero que vocês encontrem o valor desse RL para a máxima potência. Para isso, vocês têm que encontrar o Thevenin ou o Norton desse circuito aqui. Ó. Ok? Então, esse aí é o exercício. Deixa eu botar o gabarito, né? Para vocês saberem se acertou ou errou. Então, tá o gabarito aqui mais embaixo. O gabarito, ó, a resistência da carga tem que ser 1,5 kΩ. A potência máxima vai ser 21 miliwatts. Então, pronto, esse é o gabarito. Aí eu preciso que vocês tentem para fixar esse conteúdo. Eu vou passar uma lista, né, para vocês fazerem, tá? Assim que terminar aqui, que é agora, né? E aí amanhã ou no final de semana, né? É bom não deixar muito tempo. Sempre, pessoal, uma dica importante, né? É você pegar os conteúdos da semana e não deixar acumular, tá? Então, você pegar o sábado ou domingo, aí você tira uma parte do sábado, uma parte do domingo, e aí revê os conteúdos, né? Faz exercício, faz um resumo, lê o capítulo do livro, vê o slide. Pessoal, o aprendizado ele está diretamente ligado com o contato que você tem com a matéria. Então, se você passa muito tempo sem contato com a matéria, você vai esquecer, né? Você vai ter dúvidas porque você não reforçou as sinapses dos seus neurônios naquilo que você viu. Nosso cérebro, ele é muito inteligente, né? O nosso cérebro. Então, aquilo que a gente não dá muita atenção, ele considera como informação irrelevante e descarta, tá? Mas aquilo que você fica recorrentemente olhando, ele entende como algo relevante, o seu cérebro, e aí ele grava, né? Então, você precisa, toda semana, né? Pega as matérias que você assistiu na semana, faça um resumo, faça um desenho, faça um mapa mental, né? Faça os exercícios, veja o slide, mantenha contato. Se você mantém contato com a disciplina, tudo fica mais fácil. Para qualquer coisa na vida é assim. Se você pegar um trabalho novo, se você for contratado, né, para pegar um trabalho novo, aí, como você vai estar querendo mostrar serviço, né, para não ser demitido no período de experiência, aí você vai estar ali o tempo todo pensando como fazer, como é que faz, querendo aprender, querendo entender. Seu cérebro percebe que você está dando muita atenção para aquilo ali e acaba realmente fazendo você memorizar aquilo ali, aprender, né, pelo reforço. E aí, por isso que para um funcionário aprender algum serviço,
a gente não dá mais do que 3 meses. 3 meses é suficiente. Então, por isso que os tempos de experiência geralmente é até menos do que isso, né? Se eu não me engano, agora não lembro qual o prazo. Mas é o suficiente para você ver se a pessoa realmente se interessou pelo trabalho, né? Porque se ela se interessou, nesse prazo, qualquer pessoa aprende o trabalho. É algo natural. Então, pessoal, esse aqui é um exercício, tá? Então, mantenha, assim, a recorrência no estudo, que aí você vai ficar muito bom nesses assuntos, tá? Essa teoria, né, de circuito CC, bem como a de circuito CA, é base para tudo que você imaginar na sua vida em engenharia elétrica. Ou seja, então é mais do que importante exercitar. Aí eu vou estar postando a lista para vocês. Beleza? Vamos finalizar, né? Então, eu vou fechar aqui a gravação para a gente finalizar essa aula. Eu queria saber, eu vou parar a gravação, mas eu vou poder, vou ficar para tirar alguma dúvida, tá? Vou só parar a gravação logo.